Boa noite, bem-vindos a mais um FM Café. Regressamos, enfim, para mais uma conversa animada com dois convidados que temos o prazer, desde já, de agradecer a vossa presença. Cândido Costa e, neste caso, o Hugo Leal. Antes de começarmos com aquilo que foi a vossa carreira, a vossa passagem como jogadores de futebol, eu pedi aqui, neste caso, a quem, neste caso, foi nosso parceiro hoje e tem sido há algum tempo esta parte, o Diogo, que é gerente da Adega Mor, para vos, acima de tudo, oferecer algo que é genuíno e que é desta região onde nós estamos. Diogo. Não era preciso. Quero desde já agradecer a vossa presença. Isto é uma pequena lembrança para cada um. Espero que gostem. E se não gostarem também podem reclamar no tempo. Obrigado. Diogo, muito obrigado. Um abraço. Um gosto muito grande. Deixa ficar aqui não vá às vezes. Não vá às vezes porque o Hugo tem as mãos leves, sabes? O Hugo pode perfeitamente achar que são as duas para ele. Obrigado, Diogo. Boa entrevista. Obrigado, amigo. Obrigado, Duarte. Começamos bem. Assim já valeu a pena. Então, começar. Hugo Leal, 40 anos de idade, natural de Cascais, formação no Sport Lisboa Benfica, Estoril e Alcabidez. Carreira, passagem pelo Benfica, Alverca, Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain, Futebol Clube do Porto, Académica, Sporting Clube de Braga, Clube de Futebol Lisboonenses, Trofense, Salamanca, Vitória de Setúbal e Estoril Praia. Quanto ao Cândido Costa, 39 anos de idade, natural de São João da Madeira, formação na São Joanense e no Benfica. Carreira, Salgueiros, Futebol Clube do Porto, Vitória de Setúbal, Derby Country, Sporting de Braga, Belenenses, Rápido Bucareste, Aroca, Tondela, São João de Ver e Overense. Estão apresentados então os dois nossos convidados de hoje. Desde já, mais uma vez, agradeço a vossa presença. André, chuta. Vamos começar aqui com o Hugo. Hugo, a sua aparição no Benfica foi um pouco precoce. Eras muito novo. Achas que houve ali uma necessidade do Benfica também mostrar? Desde o Rui Costa não aparecia ninguém da formação do Benfica. O Sporting estava a lançar constantemente jogadores da sua formação. Achas que houve ali uma precipitação em lançar-te logo para a primeira linha, para mostrar que também tinham uma formação consistente? André, antes de mais, obrigado. Duarte, obrigado pelo convite. É possível. Ou seja, os resultados do Benfica na altura não eram os melhores. Havia gente na formação que estava a despontar e que podia ter alguma capacidade para participar nos treinos e até inclusive poder em algum momento ter uns minutos, como foi o meu caso, e eventualmente por isso posso ter tido a sorte de estar no sítio certo, à hora certa, e beneficiei de um processo que, como disseste bem, podia estar na escassez daquilo que era a formação do futebol e dos atletas que estavam a chegar à parte profissional. Depois daquela primeira época da aparição, vais ao Alverca, fazes uma boa época no Alverca, regressas para o Benfica e dá-se aquela saída um pouco abrupta do clube. Aqui uma questão, porque eu fui buscar a memória e também fui procurar para ter as palavras certas. O Vale Azevedo na altura disse que eras um bluff e que o Heinkens concordava com isso. Essa foi a gota d'água que fez querer mudar de ares? Não, eu fui tratado de Bobby, Tareco, eu tinha mais. O bluff era só mais um. A verdade é que passei por um Alverca, na altura clube satélite do Benfica, foi uma experiência extraordinária, permitiu-me a mim com 17 anos ter tido uma experiência profissional, sénior, e ter integrado um grupo com qualidade, como disse, com experiência. O regresso ao Benfica foi um regresso talvez esperado, mas imerecido, diria, mas surpreendente, porque houve outros atletas, por exemplo o Deco, na altura, sim, que estava comigo em Alverca, acabou por não ficar no Benfica, acabou por ser mais tarde colega do Cândido, e depois lá está este momento de saída do clube, que eventualmente em toda a minha carreira seria a única coisa que eu evitaria, ou seja, de tudo o que vivi, das experiências todas que tive, repetiria todas, eventualmente talvez a forma como saí, a sair teria escolhido de outra forma. Obviamente não são escolhas nossas, vivemos um momento, foi o que sucedeu e também por isso tive a vida que tive. Cândido, um homem de São João da Madeira, São João da Madeira também deu grandes jogadores ao futebol português, nomeadamente António Sousa, portista também, que tu conheces muito bem, é natural de São João da Madeira. Aquilo que pergunto é o que leva um miúdo a aparecer no Futebol Clube do Porto para treinar sem ninguém ter que o chamar.
Bem, Duarte, André, Diogo, agradecer-vos o convite para estar aqui convosco. Agradecer também aqui à Adagamor pelo espaço e pela recepção maravilhosa. Dizer-vos que vocês efetivamente conseguiram ter a arte e o engenho, a vossa rádio, de fazer com que fosse possível eu reencontrar uma pessoa que me é muito querida, o Hugo. Já não estava com o Hugo há muito tempo. Vicissitudes da vida, desígnios, cada um, enfim, segue os seus caminhos. E eu já não estava efetivamente há muito tempo com o Hugo Leal, que foi alguém que a dada altura da minha vida era uma presença assídua da minha realidade. Portanto, o Hugo era um amigo, como é agora, mas numa base de contacto mais diária, mais presente. E eu não estava mesmo com o Hugo há muito tempo. Para vos ser sinceros, hoje quando saí do hotel, o Hugo teve a amabilidade de me ir buscar. Não deixei de me sentir comovido quando vi o Hugo, porque pronto, já não o vi há muito tempo e fiquei muito satisfeito. E portanto, dá-vos parabéns por isso. Como é que o miúdo chega ao Futebol Clube do Porto sem ser convidado? Eu fui sempre um bocadinho, que a minha criação foi muito bonita, mas também difícil, como as boas normalmente são. Tive que me fazer à estrada e à vida. Os ensinamentos estavam lá, os bons princípios também, o sentido muito apurado de ter que lutar por aquilo que eu queria também foi desde uma idade muito prematura, incutido pelos meus pais, os bons valores. E o meu pai sempre me disse que quando eu quisesse alguma coisa tinha que lutar, mas tinha que lutar não de uma forma prepotente, isto é, eu quero muito aquilo e vou lutar, não. Se tu estiveres a fazer as coisas bem feitas e se tu fizeres aquilo que vem nos livros escrito para chegar lá, tens pelo menos a oportunidade, deves ter pelo menos a oportunidade, se a vida é justa, de dares um tiro, nem que seja um. E eu, na minha realidade a sejonense, estava a fazer as coisas bem, era o melhor marcador, jogava contra o Porto e não achava que eles fossem assim tão superiores a mim, e essa prepotência positiva que vivia naquele miúdo de bairro, de vontade de ter as coisas boas da vida, que na altura não havia, fez com que eu chegasse lá um dia, batesse à porta e dissesse: eu estou aqui para treinar porque acho que sou melhor que os cristãos, posso ou não. Naturalmente não me foi concedida essa possibilidade e eu vim-me embora com as botinhas para o carro do meu pai, mas também me ajudou, acaba por ter um papel importante na minha vida esse acontecimento, porque depois, mais à frente, como tu sabes, vou para o rival, vou para o Benfica, passo lá 3 anos e regresso depois por uma porta completamente diferente, já escancarada para mim, também fruto da meritocracia de ter trabalhado para isso. Agora, só uma pergunta. Okay. E quando voltaste, o segurança que não deixou entrar, ainda estava no Porto? Confesso, essa pergunta é interessante e já me fizeram, até porque eu já contei esta história em alguns locais públicos, e é uma história que acaba por ser muito minha e do meu pai, porque só o meu pai que me viu ali a chorar no carro quando eu voltei. E também já houve quem quisesse, porque no fundo tem carinho por mim, ou porque depois me reconhece em portismo, ficar até inclusive chateado com o segurança e dizer: eu gostava de saber quem foi esse gajo. Nada mais falso, quer dizer, o que o segurança fez ali foi normal. Quer dizer, chegou ali se a gente fizesse aquilo, não havia ordem naquela casa, não é? Chegar ali o miúdo, não conhecia de lado nenhum, com umas chuteiras rei. E dizer: venho aqui para treinar. Aspecto também na altura. Pois, o meu aspecto era francamente pior do que é agora, não é? Não estava tão bem tratado e com esta aparência tão bonita. Não, pronto. O que ele fez ali foi, no fundo, dizer: pá, desculpa lá, mas isto não é aqui, isto não é... Ele ainda me perguntou quem é que era o meu contacto, ele disse: mas quem é que mandou vir cá treinar? Eu disse: não, ninguém mandou vir cá treinar, eu estou aqui, acho que sou bom, posso treinar. Ele: tu não podes chegar aqui a treinar, pá, isto não é a casa da Maria Joana. Pá, é a tua vida, rapaz, isto não é assim, pá, isto não é assim. E fechou lá a porta, pronto. E eu, foi aqueles sonhos todos aí para água abaixo, não é? Parecia um menino que perdeu o futuro. E cheguei muito triste ao carro do meu pai, mas isso foi muito importante porque me deu fogo, com as palavras certas do meu pai no carro e tal, e eu tive a possibilidade no ano a seguir também de fazer uma mini vingança ao meu clube, que eu nunca escondi, que era o Porto, porque eles depois do ano a seguir já me queriam, porque houve aquele torneio entre associações, que era uma montra em Lisboa, e eu destaquei-me aí nesse torneio, pronto, e depois eu disse: opá, não, o ano passado eu era um brinca na areia e não sei o quê, e não prestava, e vai para a casa da Maria Joana, então vou para o Benfica, e foi assim. Cândido, vais para o Benfica, 3 anos, não ficas no Benfica na tua transição por sénior, porquê? Eu nem cheguei a sénior, eu saí para o Futebol Clube do Porto. Não, mentira, a boca fugiu para a verdade. Barraca, pá, também é capa notícia. Não, eu saí para o Salgueiros, mas sabia que o meu caminho estava traçado para o Futebol Clube do Porto. Mas é bom fazer esta ressalva, e está aqui uma testemunha viva ao meu lado.
eu não estava propriamente mal no Benfica, atenção. Eu era uma das figuraças do Benfica, tinha acabado de ser campeão europeu de sub-18 e com muita preponderância na equipa de Portugal. Já ia fazer alguns treinos à equipa principal do Benfica, na altura com o Graham Souness. Portanto, eu era alguém que tinha contrato profissional, portanto, eu era alguém que estava ali com legítimas aspirações de ter pelo menos o tal tiro para mostrar o que é que valia. Mas aí sim, talvez a única vez que eu tenha sido movido por puro clubismo, por puro sentimento de pertença, foi o presidente ligar para mim e dizer: olha, há aqui a possibilidade de tu vires para aqui, tu virias. Pronto, o presidente entenda-se do Futebol Clube do Porto, e eu disse que sim. Disse que sim por ser o clube, disse que sim porque me era concedida logo a oportunidade de eu poder efetivamente ir para a equipa principal e, sobretudo, de ter a possibilidade outra vez de estar junto dos meus pais. E no meu meio, e na minha terra, e isso não tem preço. Portanto, e foi por isso. Paranhos, Vidal Pinheiro, neste caso, o presidente na altura, estou errado, me corrija, José António Linhares. Falecido José António Linhares. 6 meses Sim. em Paranhos, depois, após esses 6 meses, Futebol Clube do Porto. Na altura do que aconteceu, quando bateste com a porta, ou segurança não te deixou entrar, depois chegaste ao Futebol do Porto, o que é que passou pela cabeça na altura? Estava cheio de medo. Estava a puxar por ti. Estava cheio de medo. Na verdade, estava cheio de medo, porque acho que é característica comum aos jovens. No fundo, uma pessoa quer tanto uma coisa na vida, quando nós queremos uma coisa tanto tempo e tanto na vida, quando estamos prestes a tê-la, não nos cabe um feijão. Porque os filmes, os 1001 filmes que fazemos na cabeça antes de ter isso, levam-nos a que, segundos antes de termos, o estado de ansiedade é tremendo. E eu lembro-me perfeitamente que nos 2, 3 dias que antecederam ao dia de estar lá para efetivamente conhecer o plantel, não naqueles 6 meses pós-Salgueiros, nessa restante temporada, mas no ano a seguir que eu ia estagiar com o Fernando Santos, eu estava muito nervoso. Muito nervoso porque havia ali jogadores que eu lembro perfeitamente quando era miúdo, a jogar com os meus amigos no bairro, era... Ei, que vai, quando fazia um carrinho dizia Paulinho Santos, aqui, uma grande voadora, um grande carrinho, aí está, Fernando Couto, Bicho, Jorge Costa. Nós a imitá-los, eu já tinha um bocadinho a veia de narrador, de comentador, era eu que fazia isso enquanto estava a jogar com a bola. Tinha essa parte em mim e saber que ia conhecê-los, saber como é que ia ser a reação, estava muito nervoso, mas felizmente as coisas correram bem. Passei um bom bocado, o que passou lá e sabe que aquilo era terrível. Era ali uma cultura muito própria, com algumas particularidades da forma como tratavam os mais jovens, mas ainda assim acho que foi importante. Acho que apareci cedo, para passar aqui a bola, acho que apareci muito cedo. Acho que não foi nada bom para mim ter aparecido cedo. Na altura achei que era a melhor coisa do mundo, estava deslumbrado. Muita coisa positiva estava a acontecer na minha vida, na realidade da nossa vida, da minha família, fruto de eu conseguir ter algum jeito para o futebol, mas acho que apareci cedo demais. Não tinha estrutura mental, nem via ao mundo os 4 cantos da fotografia do mundo, só via 2, e fez-me falta ter mundo em mim, ter experiência, ter maturidade para gerir a ansiedade, a minha maneira de ser, era muito extrovertido e se calhar isso às vezes levava a julgamentos precipitados. Portanto, se me desse a escolher, eu tinha aparecido se calhar mais passado 4 ou 5 anos, já com outra maturidade. Leal. Depois do Benfica vem o Atlético de Madrid e o Futre teve ali importância nessa mudança. Sentiste o peso que o Futre tem naquele clube quando lá chegaste? O Futre é um herói, as pessoas adoram-no. Para além da influência que teve no clube enquanto jogador, que na sua fase foi extraordinário, e eu pude identificar isso quando cheguei, porque as pessoas falam do Futre às mil maravilhas. Sim, teve influência, principalmente no ano seguinte, já estando no Atlético de Madrid como diretor do clube. Foi alguém que sempre me protegeu muito, e em fases difíceis, porque houve uma altura em que o Vilarinho se candidatava à presença do Benfica e anunciava que eu poderia regressar ao Benfica. Isto criou alguns problemas ali no Atlético de Madrid. Também tinha um presidente com uma personalidade vincada, que era o Gil e Gil, e portanto histórias ali não faltavam, e o Futre foi sem dúvida importante, para além de ser alguém que eu admiro muito como pessoa. Acho uma pessoa extraordinária, mas sim, teve uma importância grande.
Em relação, neste caso, no Atlético de Madrid, um balneário repleto de estrelas, na altura também, e onde estava, na altura, a despontar também, uma das grandes referências daquilo que foi, neste caso, os melhores jogadores espanhóis, na posição em que se os movimentava, que era ponta de lança. Estou a falar de Elminho, Fernando Torres. Acabaste também por conviver. Como é que era conviver com esse jogador, ao mesmo tempo todas aquelas estrelas que faziam parte do Atlético de Madrid na altura? Ele estreia-se numa altura em que nós estamos na segunda divisão, a lutar por subir, com uma fase boa do clube, ou seja, dentro do mau, que estamos na segunda divisão, mas uma fase em que havia muitas vitórias, ainda que seja uma fase muito pressionante, porque os objetivos não foram alcançados, e ele surge ali como alguém que com 16 anos começa a entrar na equipa principal do Atlético de Madrid, com a claque que toda a gente reconhece ser uma das melhores de Espanha, e a conseguir impor-se. Portanto, um miúdo com 16 anos que tem estômago, que tem capacidade, tem esta personalidade para poder entrar nestes ambientes, obviamente aliado à qualidade que ele tinha, só podia dar aqui indícios de que ele ia ser alguém que marcaria uma nova geração no futebol. E foi, era um miúdo e sempre foi, pareceu-me sempre ser alguém muito humilde, muito com os pés na terra, e um jogador extraordinário. Cândido, aqui pegar um pouco num fator que já falaste, mas explorar um pouco mais, que era a tua admiração pelos jogadores do Porto quando lá chegaste e o estatuto que eles tinham. Tinhas como o do Costa de Novo, segundo li, sim, era um dos algures, e no primeiro estágio que faz, o teu colega de quarto é o Paulinho Santos. Sim. Quando se vê, como há pouco falaste, um ídolo a ser companheiro de quarto, qual é a expectativa que tens? Vou ficar caladinho? Qual era aqui a expectativa ao ver o Paulinho Santos ali ao lado? Só havia essa possibilidade, era ficar caladinho. Quer dizer, eu Quer ver o que é que vais inventar agora? Não, eu conto muitas vezes e percebo estas perguntas porque a dada altura da minha vida, sobretudo quando deixei de jogar, por uma ou outra razão contei esses episódios e as pessoas acharam imensa piada, porque eu os contei de uma forma genuína e da forma como eu me lembrava, e essas histórias são sebejamente conhecidas, a reação, os comportamentos que o Paulinho teve no quarto, mas eu acho que a mensagem mais importante, terminada a piada, a mensagem mais importante que tenho é quando está diferente para os tempos de hoje. Efetivamente a entrada nas equipas grandes era muito difícil. Não pelo talento, porque isso aí estava à vista de todos, não o meu. Aqueles que chegam a uma equipa principal de um clube grande, e mesmo dos outros às vezes, é porque a dada altura revelaram capacidades para estar ali, portanto, e o que se pretende é que eles desenvolvam de facto esse talento e que no fundo o distribuem, o entregam na perfeição ao clube e aos colegas. Mas a dificuldade que era em termos de relações, em termos de conquista de espaço, em termos sociais, no grupo de trabalho, as pessoas não têm noção. Eu andei, na primeira temporada do Futebol Clube do Porto, eu tive a época toda a ser o moço, eu era o chega-misto. Portanto, não havia ali, mesmo depois, eu lembro perfeitamente que o primeiro grande jogo, ou o primeiro bom jogo que eu fiz com o Futebol Clube do Porto foi diante do Sporting, nós vencemos 1-0, o golo do Pena, e eu fiz um grande jogo. Fiz um jogo assim à semelhança de que eu fazia na seleção, sentia-me importante, sentia-me que fui um dos gajos que desequilibrei, que parti aquilo tudo. Tive ali jogadas que sei que iam para os meus melhores momentos, estava com o peito cheio, grande jogo que eu fiz. O jogador, por norma, é um bom juiz do que faz. E essa confiança que eu trazia da relva pelo jogo que fiz, levou-me a chegar ali ao autocarro e estar assim um bocado confiançudo. E havia aquela parte do autocarro, no fundo do autocarro, que eles fechavam mesmo a cortina, os mais velhos. Pá, e aquilo parecia, sabe o que é verdade, parecia o casino. Via-se o fumo a sair e tudo lá atrás. E eu morria de curiosidade, o que é que era de vir ali uma viagem, ali os 300 km, e eu vi aquelas histórias e tudo. E nesse dia eu lembro perfeitamente, bem, eu fiz um jogaço, eu estava em pulgas, até porque eu já dava, isto é bonito de se dizer, mas eu já fumava também e tinha que fazer as viagens todas sem fumar um cigarro. E a malta que fumava ia toda lá atrás na boa, o autocarro era 2 pisos, a equipa técnica ia lá em baixo, ninguém subia, era sagrado. Pá, e eu nesse dia assim, vou, não vou. Pá, mas vou chegar lá, o que é que eu vou dizer? E lá me enchi de coragem, temos ganho, fiz um grande jogo, no final do jogo os gajos, boa miúdo, e caralho. Tinhas comprado o passe. E eu, de certeza que eu, não vai haver problema, então fui assim, aquelas 2 cadeiras, eu estava lá na frente, só não ia na estrada porque não me deixavam. Eu tinha que ir lá na frente, comecei a conquistar as passes, comecei a ir lá para trás e tal,
Bem, ainda havia ali um bocado assim de vergonha e tal. Ainda olhava para eles como craques. E quando cheguei lá às cortinas, comecei a saber assim, meti assim a cabeça assim deles, é lá, maltinha! E estava assim, o bicho estava assim naquela parte que faz o U da cadeira, levava os pés aqui assim, e ele ficava numa quina. E ele assim a olhar para mim e eu, então bicho, aí, umas cartinhas aí, malta, não é? E ele, o que é que tu queres, caralho? Eu, não, só que agora está aqui só aqui a ver, pá. Está aqui a malta, está aqui, estava aqui só para ver. Vai, pá, toca, moço. Vai, mau tempo. E eu estava há 6 meses no Porto. E não podia estar ali sequer a vê-los a jogar cartas. Dizes-me, o que é que isso significa? Opá, a chantra, sabes? Tudo tem o seu tempo. Na época seguinte, já não só estava lá, como conquistei o meu lugar mesmo lá, um habitual. Tinha o meu lugar no U. O preço que eu paguei foi ter que levar com as pernas de Jorge Costa as viagens todas aqui em cima. Agora imagina, fazer os 300 km, aqueles bitoques, aquelas coxas que ele tinha aqui em cima, à vida para cá, era a mesma coisa. Jogasse ou não jogasse eu, cansado ou não cansado, tinha que levar aquelas pernas para aqui. Pronto, foi importante essa parte para quê? Que é para disciplinava-me e trazia-me ao mundo, que foi o meu mundo desde sempre, mas que às vezes eu podia ficar iludido. No fundo, eu era um jovem de bairro que estava a ter uma oportunidade. E quando eu começava a sentir-me assim mais, o jogador do Porto, essas coisas também me acalmavam um bocadinho. Como viram, não deu resultado. Antes que o André leve a sequência que estava a levar, é apenas por aqui uma bucha, porque já falaste também do Paulinho Santos e falava também um bocadinho do Vitor Bahia. Um jovem agarrar na chave de um Porsche na altura e também repartir algo que não é muito ético, digo eu, a escova de dentes, neste caso com o Paulinho Santos. Essa história conto muito rápido, a história foi muito engraçada. E isso aconteceu-me depois, outra vez, com o Gaspar. O Gaspar fez-me isso também no Belenenses. O Paulinho chegou ali e não pôs nada na casa de banho dele. Para resumir um bocado a história. Foi o primeiro estágio, eu levava tudo. A minha mãe, não esqueças disto, não esqueças daquilo. Até as santas me mandou para me proteger de mal olhado. E eu, miúdo, mas chegava ali a pôr a santo, ao terço, o Menino Jesus de Praga, o Menino Jesus de Braga, o Menino Jesus de Fátima. Ficou ali, passear a igreja, não é? E cheguei à coisinha como a minha mãe, como eu estava habituado, pus o meu necessaire, os horizontes, escova de dentes, o shampoo, o amaciador, creme para os dedos dos pés, não sei o quê, por causa das bolhas. O meu pai dizia, vai fazer bolhas na pré-época e tal. Tinha ali uma farmácia do cara do meu lado. E depois havia o lado dele. E ele, entretanto, chegou, pousou o saco e pirou-se do quarto. Fui lá, foi o primeiro estágio que eu fiz com ele, a primeira vez que fiquei no quarto com ele. E eu fiquei assim um bocado, nem para aqui, nem o caralho. Passado, uma hora, ele volta. Então, meu, está bem, não sei o quê. Houve aquela coisa da cama, qual é a cama que queres ficar? E eu disse, Paulinho, você escolhe, tem uma ao pé da janela que era a melhor cama, e a outra ali lugar do morto. Por tu. Sim, não, se é Paulinho. Eu dizia, se Paulinho, sabe? E ele, ali e tal, onde é que queres? Não escolhes, aquele jeito dele. Escolhe, que estás com medo, tens medo. Eu disse, não tenho medo. Então escolho. Eu gosto de ficar à janela. Então vais ali para aquela caminha do morto, estás ali impecável, ninguém te vê, ali estás chegadinho ali, comando, a mão, pronto. Aquelas coisas que sabes, os carcaças faziam a nós, não é? Entretanto, eu já tinha dado tempo, já tinha feito a mal, já tinha posto as garrafas de vinho lá no frigorífico, que nunca tinha visto tal na minha vida. Aquilo, elas a bater umas das outras, e eu, isto é assim. Entretanto, eu vou à casa de banho e torno a ver que não tinha nada ainda do lado dele, nem o necessário pausado sequer, não tinha nada. Vamos treinar, vimos do treino, tomámos banho e estávamos cada um na sua cama, já depois do jantar e tal, ele com o comando na mão, e ele punha-se todo nu. Aquilo na altura para mim não me fazia um bocado de confusão, porque um gajo ou de cuecas ou de calção, e ele todo nu ali com o tringalho de fora, ali com uma vontade, passar à frente, que aquilo estava na área, que o gajo não quer olhar, mas ficasse um bocado incomodado. Foda-se, esta merda. Eu estava aqui a passar todo nu, sempre, constantemente. Ia falar por ti, assim, parecia um toureiro. Oh meu Deus, que é isto? Que filme? Pronto, entretanto eu vou lavar os dentes, nada lá. E eu, foda-se. Lavei os dentes, que eu deitei-me. Ele estava lá a ver a televisão dele, não sei o quê, e ele passa, todo nu, vai para a casa de banho, ele andava sempre nu e eu vi que ele não levava nada. Vai para a casa de banho e eu começo a ouvir. E eu, caralho, está a lavar os dentes, vai passar para mim, não é? Mas como é que ele não tinha lá nada? Não havia dúvidas, ele estava a lavar, parece que está a lavar os dentes com a minha escova, sabe? Mas como é que tu dizes esta merda ao Paulinho Santos no primeiro estágio? Como é que ele vais perguntar? E ele sai da casa de banho todo nu, sabes? E eu assim, naquele jeito assim, gajo,
quer ser o engraçado, quer ser o fixe. Mas Paulinho, você lavar os dentes ali. E ele, quem foi? E eu, não, você não lavas pasta nem nada, nem caralho. Como é que tu lavaste os dentes? Sabes, assim, querido. E ele, cantou a escova, caralho. Porto, caralho. Porto, equipa, junto, família com eles, tem cá os roelos. Pá, foda-se, isto não é normal. E eu disse, não, se for, é sério. O que é certo é que lavei os dedos também dos estágios sempre. E eu ouvi lá, olha, meu menino, é nosso. Pegando aqui um bocadinho nisso, porque isso é importante e é muito diferente dos dias de hoje. A forma como era abordado o balneário em termos de hierarquias. E vi uma hierarquia vincada, até mesmo com os treinadores nessa altura, na vossa geração, que agora não se nota muito. É uma questão de caráter, é revelador do caráter que havia na altura e da postura mais mística, uma coisa mais de tens que conquistar e não queres estar aqui, como hoje em dia parece que acontece. Queres estar aqui... Sim, eu percebo a tua questão, mas acho que não é propriedade somente do futebol. O mundo está assim. O mundo está assim. Eu vejo isso pelos meus filhos, vejo isso, quer dizer, isso não... Remeter isso só ao futebol é redutor, na minha ótica. O mundo está assim. Pá, não acho que seja uma questão de caráter. Eu acho que o mundo mudou, certos valores se esfumaram, muitos valores que nós escolhemos hoje são os errados, valores que antes ajudavam ao convívio. Repara como... Eu tenho francas dúvidas que se... Daqui a 20 anos, 2 jogadores hoje que estejam a jogar e que tenham alguma cumplicidade, sintam o que eu senti quando vi hoje, por exemplo, o Gliel. Sem falar com ele há anos. Há coisas que não se perdem. Há coisas que ficam cravadas em ti, porque no fundo as minhas experiências foram as dele. É tudo mais descartável hoje em dia, é tudo mais rápido, é tudo mais fútil, é tudo... Fazendo um paralelo com a época do Porto, da tua altura, e a época atual... duvidas que já seja como era na altura, a história do Pizzi que contaste, era tudo muito diferente do que será agora. Não tenho dúvidas nenhuma, já não se fomenta as mesmas práticas, mas isto não quer dizer que hoje, atualizando essas práticas que haviam, transportando-as para o mundo moderno, elas também não possam existir e não significar o mesmo. E eu duvido é que haja de facto essa preocupação em... Eu estou a imaginar o que se faz hoje em dia, jogar PlayStation juntam-se todos, quem perder o jogo tem que beber uma água de penalti. nós era uma garrafa de vinho. Mas o Mourinho há uns tempos falou disso, ganharam um jogo, acabou e estavam todos agarrados ao telefone, ele próprio tirou uma fotografia. Sim. E não havia aquela... o orgulho da vitória, o debate, e há pouco tempo também mostravam... E tu não te entregas, André, repara, tu não te entregas, mesmo hoje, repara, eu não podia ser o Cândido que era na altura. Era impossível. O mundo julgaria-me logo. As coisas que eu fazia no balneário, esquece, estava morto. É preso. E hoje o próprio jogador defende-se muito. Repara, toda a gente tem uma câmara fotográfica e uma máquina de filmar no balneário. Está toda a gente com aquilo ligado. As próprias brincadeiras ficam mais acanhadas, ficam mais... Percebes? Tu mostras-te muito pouco. Pá, o gajo está à tua frente, tem 1 milhão de seguidores. O outro tem 400 mil seguidores. O outro tem 500 mil. Tu enganas-te a meter uma foto, ou metes mesmo uma foto e podes levar... Aquilo tem consequências trágicas, meu. Vira tema dos programas desportivos. Estás-me a entender? Sim, Portanto, sim, no nosso tempo havia... Pá, o Glial ia todo duro, a brincar, mandava umas chapadas, fazia um bocado como estávamos a falar. Havia um apego muito maior, nós falávamos das coisas de uma forma mais desprendida, mais... Pá, sabíamos que aquilo morria ali. Podia ser muito parvo, mas morria ali. E que só ia ser contado depois quando viéssemos à Adega Mora. Só ia ser contado quando viéssemos à Adega Mora e bebêssemos uns copos antes da entrevista. E começássemos aqui a falar, percebes? Hugo, em Madrid, eras feliz? Saíste porquê? Porque na altura o Atlético de Madrid não consegue subir à primeira divisão. Eu era vendável e na realidade para mim era uma perspectiva simpática em termos financeiros, em termos de continuidade de carreira. Era bom poder abraçar um projeto como ir para Paris, ou então aprender o francês era uma coisa extraordinária para mim, já era um motivo decisório no Falas processo. francês? Muito bem, muito bem. Falas? Mais ou menos. Isso insistias um bocadinho, isto vou dizer que não. isso. Falo bem, mas eu era feliz em Madrid, aliás, eu conheci a minha mulher lá, isso trouxe-me alguma infelicidade em determinadas alturas, não estou a brincar, mas era feliz. Depois, o facto de termos ido para Paris foi aqui um misto de experiências, foi a parte profissional, foi a parte financeira, foi a parte social também, viver
numa cidade como Paris era qualquer coisa que soava bem. E foi aquela fase de ver o futebol que não é tão bonito, ou seja, a minha experiência em Paris não correu tque bem, tive a minha primeira lesão importante, os franceses um bocadinho mais, num registro muito mais xenofobista do que os espanhóis muito mais alegres, com outro tipo de horários, experiências de vida, e lá está, são coisas que nós vamos aprendendo e que vão formando a nossa personalidade, mas foi sem dúvida Madrid um momento onde eu desfrutei muito da vida. Paris Saint-Germain, coincidência ou não, foste apresentado, se a memória não me atravessou, no mesmo dia de Ronaldinho Gaúcho. Fatalidade. Tens também aí uma história muito engraçada, alguma filmagem. Como é que foi a apresentação? Eu digo, imaginem ser apresentado no dia em que apresentou o melhor jogador do mundo, porque ele era de facto alguém extraordinário. E eu ia como craque de Madrid, tinha estado na seleção, portanto as expectativas eram elevadas, ele vinha do Brasil, a idade era a mesma e achavam todos que a qualidade era a mesma. Até que nós fomos fazer uma publicidade para a Nike. E a Nike lá tinha um freestyle, então tinha 2 jogadores de futebol, 2 jogadores de basquete e tinha um de handball, salvo erro. E era uma sessão fotográfica com um chinês a fazer umas fotografias que não percebia nada de futebol, 15 minutos, freestyle, o Ronaldinho, bola nas costas, dançava, craque. Passaram a bola e tu parecias um padeiro. Passou uma bola, parecia uma frigideira, sabes? Eu digo assim, eu não conseguia, tinha 15 minutos para fazer o mesmo, porque o fotógrafo disse assim, olha, agora é tu vês. Pô, também era isso que o Ronaldinho foi. Tens de ser tu primeiro, depois ele faz a seguir. Não deu, mas foi sem dúvida alguma coisa que, um momento que me impressionou um bocadinho. O Ronaldinho na altura ainda não era o Ronaldinho já tinhas a ideia do que era o Ronaldinho? Ele só não era porque não tinha a exposição que passou a ter mais tarde em Barcelona, estava porque tudo ele lá. já fazia na altura as coisas que acabou por fazer em Barcelona e que o colocavam como figura mundial, obviamente. Era fora de série. Sim, pois. Mas foi difícil essa convivência inicial essa da filmagem que estavas a falar. Foi depois difícil perceber, intimidou do género, venho como estrela, e na altura era rotulado estrela, e este aparece aqui. Não, foi um episódio engraçado de não, alguém que me mostra logo que eu tenho limitações, obviamente. Aí está mais visto que eu não sou. Mas não sentiste intimidade? Não, de todo. E eu sempre fui um tipo com uma personalidade engraçada, ou seja, sempre confiei muito nas minhas capacidades. E senti-me cómodo ali. Na verdade, também já tinha conseguido alcançar algumas das boas coisas, já tinha jogado com a seleção portuguesa, portanto, tinha 19 anos, mas já tinha uns feitos interessantes. Aliás, tinha 21 anos, mas já tinha uns feitos interessantes. Era um craque. Cândido. O Porto, ali no início do século, atravessa ali uma fase em que não ganha tanto. Ganha o Sporting, o Boa Vista, o Sporting novamente. Sim. Até chegar o Mourinho. Que é certo que o Mourinho, quando chega, a equipa não é assim tão diferente daquela que tinha perdido durante o início. Ou seja, a espinha estava lá, apesar de Jorge Costa ter saído e depois voltou. A diferença foi mesmo o Mourinho, ou foi aqueles poucos jogadores que depois chegaram e acrescentaram o que faltava? Eu acho que a diferença foi efetivamente a forma como o Mourinho conseguiu inspirar aquele grupo de trabalho. Isso para mim parece-me inquestionável. O desafio que nos foi lançado por ele era um desafio muito mais apelativo e interessante do que aquele que havíamos encontrado com Otávio Machado, e sobretudo com Otávio Machado. O discurso era um discurso com urbanidade, era um discurso com visão, era um discurso motivador, era um discurso elogioso, era um discurso de proposta, e não uma liderança ditatorial presa no tempo da Nossa Senhora, lá atrás, cansado, enfadonho, como era aquilo que tínhamos com Otávio Machado. Portanto, os mesmos jogadores, praticamente os mesmos intérpretes, com uma energia completamente diferente, inspiraram-se e conquistaram tudo o que havia para conquistar. Portanto, é impossível dissociarmos aquilo que o Mourinho fez. Claro que esta parte mais pedagógica do Mourinho, que foi a que eu referi agora, foi extremamente importante. Mas isso, se não tivesse uma metodologia interessante também a acompanhar, era só um discurso tipo Braveheart, que é bonito, que também é importante, mas que depois esgota-se e esfuma-se durante os 90 minutos. Não é? Ninguém entra no primeiro minuto ainda com o grito e com aquela motivação, e aos 90 minutos ainda se lembra do grito e das juras de amor que fez ao colega para ganhar e tal. Ninguém se lembra disso, passar 10 minutos. Portanto, a metodologia também era muito importante. E o facto é que ele, na altura, e eu já tinha muitas internacionalizações, já tinha trabalhado com gente muito competente,
e fiquei de boca aberta com os treinos dele. Eram curtos, bem organizados, bem planeados, bem distribuídos, com uma presença, com um discurso muito interessante que ele verbalizava para os jogadores e que dava gosto para o treino. E, portanto, boa metodologia, boa pedagogia e uma gestão muito boa dos recursos humanos que ele tinha à frente ditou que o Porto tivesse muito sucesso. Essa é a diferença que notaste. De capital importância. Na tua carreira apanhaste 3 treinadores a nível português mais vencedores: o Fernando Santos, o Mourinho e o Jorge Jesus. Destes 3, o que é que há de semelhança neles? O que é que consegues encontrar algum ponto que os une? Ou são tão diferentes que se tornam bons por isso mesmo? Consigo, acho que são todos diferentes, personalidades completamente diferentes. Ponto comum aos 3, sem dúvida, a paixão. Cada um à sua maneira fazem exatamente aquilo que gostam de fazer e que os preenche. Fernando Santos, há muito que está estabelecido na vida financeiramente, não precisaria, se fosse isso só que o movesse, de desempenhar uma profissão, acredito que há muito já havia parado. Portanto, há outros valores que se levantam em Fernando Santos para continuar neste mundo, que é um mundo exposto, que é um mundo de muita pressão, ainda que muitas vezes seja a pressão positiva, mas desgasta, nem sempre é cómodo. José Mourinho a mesma coisa e Fernando Santos a mesma coisa. Estabelecidos financeiramente há muito tempo, bem resolvidos e continuam a viver as coisas do jogo, de ter que ganhar, de ter que perder, a dedicarem-se à profissão, a estarem expostos, a estarem sujeitos à crítica. Portanto, a paixão move-os. Esse é o ponto comum. Se queres que eu te diga qual foi que eu mais gostei de trabalhar, dos 3? Pode ser, não era uma pergunta, não, mas... o André não te perguntou isso, eu sei que tu queres dizer, podes dizer à vontade. O que é que eu quero dizer? Diz lá o que mais gostaste. Não consigo, é um bocado isso que eu ia dizer, não consigo. Não, ainda não era dizer com quem, era mesmo perceber o que é que... Porque são treinadores com muito sucesso em Portugal e todos eles são muito diferentes. Sim, tu pões o Fernando Santos, o José Mourinho e o Jorge Jesus a ler o mesmo texto. Eles leem de forma diferente. E no final da leitura desse mesmo texto, por as personalidades diferentes, tu estás com energias completamente diferentes. Os mesmos acentos, a mesma ortografia, o mesmo tom que o texto quer que tu vás, e tu chegas ao fim, se calhar com o Mourinho, estás pronto para andar à porrada com alguém. Estás naquele ponto de ir para um combate de boxe e ganhares. Ele, com as palavras, consegue-te levar para lá. Se calhar com o Fernando Santos estás com um sentimento paternal. Rapaz, este homem merece tudo. Este homem é bem bom, homem. Se eu puder ajudar este homem, eu ajudo. Com o Jorge Jesus, estás a agregar as gargalhadas. Partes da rir no final do texto. Mas isso só não conta. Porque lá está, e lá a maneira dele consegue ser um excelente treinador. Ele detectou no Glial, isto estou a dizer aqui em primeira mão, exclusivo para a vossa rádio, ele dizia que o Glial tinha um cu enorme, que não podia com o cu, e que jogava a gasóleo. Está aqui dito, perante as câmaras, está aqui dito, que eu não me arrependo dessas coisas. Eu sei que vai vir a vingança aí. Disse-nos uma altura, vocês do Braga só querem bom no pé. Correr está quieta! Antes de ir aqui ao Google, tenho aqui uma pergunta, queria só fazer um paralelo com uma pergunta anterior. O facto do Mourinho hoje em dia ter mais dificuldades em obter o sucesso está relacionado com o nível de compromisso que havia e que agora fica um pouco aquém daquilo que era. Falamos novamente daquele tempo em que jogaste no Porto, aquele compromisso que havia, e hoje em dia ser diferente. Isso prejudica a maneira de Mourinho guiar as suas equipas? Eu andei durante muitos anos na minha vida, André, que era impossível eu me apaixonar. Fosse quem fosse a rapariga à minha frente, dissesse ela o que dissesse, eu ia coração fechado. O que é que eu te quero dizer com isto? O José Mourinho, o discurso dele, por exemplo, no Futebol Clube do Porto, e também noutros clubes, não foi só no Futebol Clube do Porto, passa se tu estiveres sedento de coisas, se estiveres faminto, se quiseres acreditar. Eu, se te puser aqui o Russell Crowe a ter aquele discurso do gladiador no final do filme que dá pele de galinha, mas tu não estiveres para aí virado, começaste a rir antes de ele sequer falar, que já não entra, já não passa da mesma maneira. E eu acho que o José Mourinho, à medida que foi crescendo como treinador, foi encontrando outros egos, outros jogadores, outros desafios. E aquele discurso agregador de aumentar o sentimento de pertença, de ir à família, dos filhos, de meter aqueles vídeos motivacionais que ele punha, acho que se esfumou. E que não pegou tão bem como pegou, por exemplo, no Futebol Clube do Porto. Eu lembro-me de um jogo que entrei dentro do campo a chorar. E não era um chorar de comoção por baixo, era a chorar de
nós somos mesmo bons, nós, meu, percebes? Vamos dar aqui as mãos porque nós somos mesmo especiais. E esse discurso nem sempre pega. Portanto, eu acho que ele, à medida que foi encontrando, se calhar, personalidades mais requintadas, menos sedentas de coisas, que isso começou a ser um bocadinho mais difícil para ele gerir. Hugo, aquela saída do PSG, que não foi fácil, até porque a envolvência depois com os adeptos não estava a ser muito agradável, sentes que é aí que a tua carreira tem ali visto hoje, não na altura, mas visto hoje, foi ali que a carreira levou um caminho diferente daquele que estava a seguir? Sim, tinha sido a primeira fase onde eu tive efetivamente coisas más, ou seja, eu até então tinha sido tudo bonito, mesmo tendo sido divisão no Atlético de Madrid eu era feliz, as coisas corriam bem, as pessoas queriam. Em Paris não correu tão bem, como disseste bem, as pessoas já quase que me empurravam para fora para eu poder abandonar o clube. E o Futebol Clube do Porto na altura foi tipo, vamos tentar novamente, é um bocadinho a mística que o Cândido fala, e que eu encontrei no clube e que adorei representar o Futebol Clube do Porto. Foi um clube que eu gostei de veras de representar. No entanto, estava mal preparado, competi com gente muito melhor preparada, gente que tinha ganho a Liga dos Campeões no ano anterior e cujo ego estava em alta, e eu vinha de um ano praticamente sem jogos, sem confiança, e portanto a competição para mim era mais complicada. E já entro numa perspectiva descendente na minha carreira, onde as opções passam por fazer-me mais feliz. Já não havia a perspectiva financeira que se associava a uma decisão, havia a perspectiva desportiva sim, mas já era uma perspectiva de fazer-me feliz, estar feliz, e pronto, e que a família estivesse bem. O Futebol do Porto nessa primeira fase foi, e eu com 3 jogos podia ter ganho 3 títulos, e era um bocado por aí, para além de que tinha um clube que estava a ganhar tudo, que tinha uma veia vencedora, e era o que me faltava na carreira, porque eu não tinha tantos títulos como eventualmente os clubes e as equipas que representei. Essa era a opção. No entanto, sim, é um ponto de viragem, porque o facto de não ter corrido bem no Futebol Clube do Porto faz com que eu me associe muito mais à perspectiva familiar, e grande parte das minhas decisões passam a ser nesse registro, e perde a carreira, obviamente. Eu, quando me convidam para ir jogar para a Rússia ou para a Turquia, já não ia, já não estava para aí virado, e portanto, desportivamente sei que não iria a mais, mas também não era a ambição, mas sim, é um ponto de viragem. Em Paris, diz também que é a cidade do amor, assim se pode dizer. Também nasceu ali grande empatia, nomeadamente com um dos grandes jogadores que na altura o Paris Saint-Germain tinha, que era Gabriel Heinz, nomeadamente padrinho do seu filho, Simone Madraçoa. Como é que surgiu toda essa empatia no Paris Saint-Germain e com o Gabriel Heinz? O Gabriel Heinz, eu no primeiro ano era bom dia, boa tarde. Tínhamos muito respeito um pelo outro, pouco mais do que isto. No princípio da segunda temporada, no segundo jogo, em casa, salvo erro, nós empatámos, e eu tinha-lhe dado boleia, e quando vínhamos para cima com as esposas no carro, ele disse-me: já perdemos o campeonato. Era um gajo que tomava comprimidos para poder dormir, vivia a bola como uma coisa. Já perdemos o campeonato, à segunda jornada. Disse: não posso deixar-te ir assim para casa. E fruto dessa noite fomos para casa, a vida que havia em casa acabámos rapidamente, e aquilo foi o princípio de uma boa amizade. O álcool juntou-nos nesse dia. A partir daí já só nos perguntámos, ou só nos dizíamos quando é que não podíamos ir almoçar, ou coisa assim, mas foi das figuras que eu mais gostei no futebol, considero como um irmão, e tenho uns episódios giros, porque ele depois não percebia o francês e eu traduzia-lhe as coisas todas mal, e ele era rapidamente se enervava, e pronto, tive alguns episódios de pancadaria, porque não tínhamos percebido o que é que tinha acontecido, e de repente ele já estava a pegar-se com alguém, e eu ia defender, e acabei uma vez com um pé no peito, com os dedos cortados, por um mal-entendido, uma provocação que eu fiz com ele, e aquilo deu para o torto, mas é um tipo fantástico, fantástico. Gabriel Heinz. Cândido, depois do Futebol Clube do Porto, muitos clubes, outras realidades, passagens por outros clubes, como eu estava a dizer. Como é que foi essa parte da tua carreira?
Depois do Futebol Clube do Porto. Se olhar, imaginemos um gráfico aqui no nosso imaginário, ele é descendente, o gráfico, claramente, né? Sai do Futebol Clube do Porto com 21 anos, é impossível depois, olhando para o resto do meu percurso, perceber que o gráfico é crescente. Não, foi sempre decrescente. Mas isso contado assim era redutor, porque há aí muita resiliência depois, há muita lesão, há muito sacrifício, há más escolhas, há inevitavelmente uma capacidade de trabalho que eu tive que demonstrar, porque eu fui perdendo faculdades. Eu aos 25 anos não era o mesmo Cândido aos 18, aos 28 não era o mesmo Cândido que aos 23. Eu fui perdendo algumas faculdades físicas. Perguntar-me-ás, porque sim, não. Eu nunca levei à letra a vida do jogador de futebol. Eu fui sempre uma espécie de bad boy do futebol. Não porque isso pressuponha que eu fosse um indivíduo de exageros, de noite, de mulheres, constantemente. Pressupõe, sim senhor, é verdade. Há que assumi-lo. Chega a uma altura temos que assumir e olhar para a câmara, não estou a brincar. Mas também não era dos mais santinhos, nunca me proibia nada de comer, nunca me... infelizmente comecei a fumar numa idade ainda muito prematura. Era exagerado no que fazia. E como era também exagerado a jogar e a discutir os lances, e quem se lembra de mim um bocadinho, eu vivia tudo na plenitude. Portanto, se era para ir uma jantarada de equipa, eu era o que comia mais e o que bebia mais, se fosse preciso. Se era para fazer uma palhaçada, lá estava eu. Se era para partir um vidro, quem é que parte? Eu quero ser eu a partir. Eu fui sempre dado às coisas, e acho que o Hugo atesta isso e assina por baixo. Mas há uma coisa que eu devo dizer em tua defesa, que eu tenho um orgulho muito grande nos períodos que tive com o Cândido e que joguei com o Cândido, porque não me lembro de ver alguém que fosse também tão dedicado dentro do campo e que treinasse com a intensidade como ele treinava, e que fossem bons ou maus, as escolhas fossem favoráveis ou desfavoráveis, era sempre alguém que estava com o colega, que era bem disposto e que levava o treino numa intensidade que puxava por toda a gente para o melhor. Portanto, este lado que ele conta é certo, e porque ele era vagabundo nesse sentido, mas não querendo insultar, depois no campo era um exemplo a seguir, era sem dúvida. Daí, pronto, quando eu te falo desse percurso que pode ser relatado dessa forma, Setúbal, Derby County, Braga, depois no Belenenses 4 anos, pronto, dizer só isso assim, está feita uma carreira, pá, não, está aí muitas lágrimas, está aí muito sacrifício, está a Inglaterra, está a ficar sem dentes da frente com um pontapé de bicicleta, numa altura em que eu era um dos gajos mais bonitos de Portugal, tinha uma dentição, fiquei com estes dentes, parece um cavalo. Eu cheguei a ter 75 dentes na boca, parecia um crocodilo, até tinha dentes no céu da boca, estilhaços de partir, parecia um crocodilo, rapaz, passei muito com a boca. Depois, já no término da carreira às estreitais, eu tornei a jogar nos pelados com 33 anos. Eu tornei a entrar num pelado para jogar futebol no Alvarense. Eu não queria acreditar. Eu estava a entrar em campo e estava a olhar ao meu redor, e os meus colegas, está a ver isto, amigo? Eu, não, olha o calo. Olha o calo outra vez. Pá. Portanto, acho que nunca disse isto, mas é o que eu sinto. Se tu me perguntares se eu trocava a carreira que tive por uma melhor, maior, e que isso representasse outra estabilidade financeira, eu sou obrigado a responder que sim, porque tenho filhos. Mas se eu não os tivesse, eu queria esta. Eu queria esta que vivi. Cândido, falaste aí num bad boy, mas também já me apercebi, desde a altura que aqui entraste, és um homem que brinca, és um homem que explode, és um homem que gosta de conviver, gosta de entrar na palhaçada, se assim se pode dizer, és um homem com sentimento. Uma das passagens que tu tiveste como sentimento, isto são duas perguntas que eu te vou-te pedir essa passagem onde tu conheceste no clube, neste caso, o Hugo Leal. E depois vou-te perguntar a outra parte de bad boy, porque eu habitualmente não ouço ou não vejo esses programas todos, e deu uma curiosidade, passada semana, ver um programa na íntegra. E gostava e desejava ao mesmo tempo que contasses essa história de novo, que eu ri-me, ainda estava a acabar, ainda me estava a rir. Mas qual era a situação, estás num balneário e acontecer o que aconteceu. Ou seja, alguém ali, vá lá, descuidou-se. Portanto, é essa parte sentimental e depois a outra parte. Muito rapidamente, a parte sentimental explico rápido.
Eu só sou este Cândido hoje, ainda com 49 anos, que demonstra que é uma pessoa irreverente, fruto de ter tido, mas isto é mesmo verdade, fruto de ter tido a sorte de estar rodeado de pessoas que sempre me compreenderam, porque as coisas podiam correr mal. Eu era efetivamente muito brincalhão e eu tive sempre a sorte das pessoas muito rapidamente me compreenderem que a minha piada e a minha provocação não era com o intuito de achincalhar, de minimizar aquela pessoa. Era mais de promover umas gargalhadas. Também há um bocado levantei-me, não tenho confiança com o André. Eu fui ali, és um homem bonito, não sei o quê, cheiroso e tal. Habilitei-me que ele dissesse, pá, eram testigos, não tinha esse lado nenhum. Podia perfeitamente dizer isso. Pronto, eu tive sempre a sorte, não sei se de escolher bem o timing, também de fazer de uma maneira que as pessoas não se sintam, pá, este gajo está aqui a gozar comigo, está-me aqui a desdenhar, está aqui a pensar que é melhor que eu. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz esse brincalhão assim. Eu fui sempre um brincalhão para a pessoa, pá, sabes? Epá, foi bem metida, mesmo que ele fosse o visado, às vezes dei-me mal, mas foram muito poucas as vezes. O visado, por norma, entendia, até se ria também. Pronto, daí que eu também me tenho habituado a ser o brincalhão, mas com sentimento. Por isso é que o que estava a dizer há pouco também, as pessoas respeitavam porque eu trabalhava muito e era brincalhão, mas quando tinha que engolir o sapo e não jogar ou desejar mesmo sorte ao colega ou estar a vibrar com o colega, eu também era capaz de o fazer. Pronto, em relação à história que tu me falas, foi preciso coragem para eu contar isso. Eu já tive várias vezes a ser entrevistado, não é? Já nem falo na minha profissão agora, que é da televisão, mas em entrevistas, mesmo na Sejonense, na rádio, e eu nunca contei essa história por causa do meu pai, porque o meu pai tinha-me pedido encarecidamente para eu nunca contar isso, porque era uma história vergonhosa. Não é? Eu desta vez, quando o Carraça e o Tony me pediram para fazer aquilo, eu tenho um portfólio de histórias muito engraçadas. Algumas delas não as posso contar porque envolve outras personalidades e as outras personalidades são o que são. Eu, se tivesse uma história de partir com a carreira que fosse possível contar em televisão do Hugo, eu nem precisava de pedir ao Hugo, eu vou contar aquela nossa história. Eu contava, porque eu conheço o Hugo e sei até onde é que podia ir, sei o que é que podia contar, sei quais são os valores do Hugo, sei o que é que podia ferir o Hugo, percebes? Agora, há determinadas histórias sobre algumas personagens que eu já não me lembro como é que eles são, o que estão a fazer, se são muito sensíveis, se vão ficar todos ofendidinhos, nem toda a gente é igual a mim. Não, eu e o Hugo tivemos uma altura que falávamos das nossas mulheres como se estivéssemos a falar das maiores vagabundas do país, mas a gente conhecia, sei, eu ia lembrava-se para mim, então já vais a cuidar da tua mulher e eu já como por trás, e a gente brincava, o gajo estava ali ao lado, ele daqui a um bocado pode aprofundar isto, ficava tudo acanhado, pronto, enfim. E eu virei para o meu pai... Nós tínhamos no Belenenses, tínhamos a mesa corrida, ficava o Cândido, ficava o Zé Pedro, ficava eu, e toda a gente sabia que um lugar livre era para o convidado, para o jogador novo. O jogador novo sentava-se em qualquer sítio e a malta chegava e disse, não, é isso, sou eu, desculpa. Então o Tiago Schmidt era o guarda-redes, mais o Mayong e não sei, e nós começámos com estas conversas, Cândido, como é que está a tua relação sexual e tens feito isto, e tens não sei quanto. Mas a desprezar o gajo, como se ele não estivesse ali, sabe? Pedro, não sei quanto, e o novo sempre a ouvir, não é? Está ficava para escassinho, ficava assim e tal, e depois a pergunta ia para ele, e tu faz isto com a tua mulher, tu não sei quanto. E a malta ficava assim toda encavacada. A conversa começava muito bem metida, sabe? Isso aqui, tens que jantar, temos que jantar com as mulheres. Começava assim a questão das mulheres, sabes? E depois o gajo começava ali, estava caladinho, era novo, começava a tentar apanhar o fio à conversa, sabes? E depois um ou outro começava, por acaso falar isso. A tua mulher estava aí a ver o jogo, não estava? Estava no que par de mamas, Não, e temos gente que nos começou a contar verdades, que isso é que é pior, não é? E o pior é que a malta na palhaçada e depois de repente estamos a ouvir assim. A malta na palhaçada, mas dizia umas verdades, não é? E o problema é quando conhecias as mulheres dele. Foi uma barraca do caralho. Pronto, essa história, eu liguei para o meu pai, podes acreditar ou não, liguei para o meu pai, só pai, olha, o meu pai é o meu melhor amigo. Todos os filhos dizem isso, mas o meu pai é o melhor amigo porque é a minha companhia também. Não há nada de me dar para mais prazer de jantar a casa com o meu pai. O meu pai é companhia, eu mando palhaçada para o WhatsApp do meu pai, quer dizer, é mesmo o meu ídolo. Ele manda-me palhaçada, aquelas palhaçadas que mandamos para os amigos. Tenho uma relação espetacular com o meu pai, é alguém que me vai fazer uma falta tremenda se um dia eu for confrontado com isso. É mesmo o melhor amigo. Já estás a interromper o pai? Não, mas é mesmo a melhor amiga, fica até um bocado sensível a falar disso. Pronto, enfim. E eu, pai, olha, eu vou contar aquela história da Sejanense lá no programa do Anspa, que se foda. E ele, da cagada no banco, eu disse, pai, vou contar, mano. A malta tem que saber aquilo. Eu vou abrir com essa merda, vou contar, a primeira história que eu vou contar a história da cagada. E o meu pai, eia pá, disse, se vai estar uma barraca de cabeças da Madeira, a malta vai-te chamar nomes e que eu disse, pai, quer lá saber, eu tinha 13 anos. Pronto, e vou contar. Então o meu pai já não vê programas nenhum, está farto de ver na televisão, já não liga nada. Às vezes eu estou a dar e ele muda de canal. E eu lá em casa, estou a dar o anúncio. Estou farto de ouvir, sempre a mesma merda que tu dizes, usas as mesmas palavras sempre. Pronto, então eu cheguei lá e estava no início do programa com o Carraça e com o Tony, aquela introdução, a falar do Belenenses e tal, e estava ainda a fazer reflexões profundas
conta cagada ou não conta, sabes? Ei, pá. Mas bem aquele, conta cagada ou azeiteiro, estás com medo de quê, caralho? Conta cagada, conta. Eu peguei, pá, essa história é brutal. E esse meu amigo Brinquinho mandou uma mensagem, já não falava com ele há anos. Repara, se eu não te via há anos, eu não o via desde a Sejanense, olha a imagem que eu tinha desse Brinquinho. E a história lá chegou a ele, porque eu falei no Brinquinho na televisão, aquilo foi visto por muita gente, o Brinquinho mandou uma mensagem no WhatsApp, filho da puta, enterraste-me todo, olha que ainda me chamam Brinquinho, o meu apelido ainda é Brinquinho, toda a gente a mandar mensagens. Opa, aquilo é engraçado, há ali coisas que eu contei que se calhar coisas que eu não contei ali na história. Eu estava com uma azia do caralho, e não foi o Brinquinho que deu a ideia, fui eu próprio que disse, opá, porque ele estava a dizer, temos de fazer alguma coisa, o gajo não te convocou, só eu e ele no balneário, estás a perceber? E eu, 2 putos de bairro. E eu Brinquinho, mano, sei lá, vamos partir alguma merda, sabe? Ele estava vazio, partir alguma merda aqui o quê? Tinha aqui umas janelitas tipo aquelas, só em cima do muro, partir um vídeo daqueles, fosse lá. E começámos a olhar para o balneário, sabes? Partir, qualquer merda, só se falava em partir. E eu, mano, senta a tirar ali um samoiedo ali para cima do sofá, para cima do banco. E eu, que vais cagar? E eu, para cima bem. E eu, mano, agora gajo para tirar ali um poio. E ele, mano, isso está uma barraca do caralho. Ele assim para mim, vou atirar, a boca que se foda, mano, não disse que foi eu, ele assim, não, mano, acha, atira para aí. Só que eu pensava que eu não ia cagar. E eu meti-me de cócoras, mano, caiu o primeiro samoiedo, ele assim, ele não suportava o riso, mano. E ele achou a rir, mano, e mandei o papel e o cara lá para cima e ficou lá aquele samoiedo a fumegar. Batemos a porta do balneário até amanhã, e fomos a rir até à Morisca, até ao bairro, rimos, e amanhã vai dar uma barraca. Esqueci, dormi, esqueci, fui para a escola no dia seguinte, a cobaiada do dia seguinte, na escola e tal, eu era sempre um gajo cobaiado, acabou por me esfumar que eu tinha cagado no banco da Sejanense. Havia treino. Pá, eu venho com a mochila, tinhas de percorrer o pelado todo, sempre com o Brinquinho ao meu lado, para caminhar a agulha que eu tinha, lembra? Quando eu cheguei ao Benfica, quando a bad boy, cheio das pinhas. Começa assim, quando começou a dar para ver o balneário, a porta do balneário, vejo o banco cá fora, ao alto a secar. E o Brinquinho assim para mim, mano, já fomos. E eu, Brinquinho, anda a barraca, mano. E o que é que me invadiu logo? Pá, invadiu-me imediatamente, eu lembro perfeitamente, a consciencialização do que eu tinha feito. Não via nenhum colega meu cá fora, isto está uma barraca do caralho aqui, mano. Estou fodido. Meu pai era tudo, conheceste o meu pai, ensinamentos militares, meu pai fez sempre trabalho, pá, seriedade. O filho caga num banco. Isto estava surreal. E a minha primeira preocupação foi, eu tenho aqui uma ponta solta, o Brinquinho, eu sabia que não me descosia, eu conseguia suster muito riso, mas o Brinquinho era o oposto de mim, o Brinquinho dizia assim, o Brinquinho, e ele... eu era meu amigo, eu achava piada aquilo, tão diferentes, tão iguais. E eu, Brinquinho, não te chibes, mano, não me bufes, mano, estou fodido, meu pai mata-me, dá-me um enfardamento do caralho. E ele, achas, mano, estamos juntos até à morte. Eu assim, não, bairro. Ele assim, a fazer grandes juras de amor comigo. Eu, mano, foda-se, mano, bela aguenta-te, caralho. Foi logo? Não, entramos no balneário, velório. Pá, um ambiente pesadíssimo, todos os jogadores assim, tá a ver? E eu fazendo de parvo, não tinha acabado de chegar. Boa tarde. O que se passa? Foda-se, morreu alguém. Agora pousei a minha mochila, o Brinquinho foi lá para o canto, pousou a dele, comecei a equipar-me, estava o gajo ao meu lado assim. Foi, mano. E ele. Cagaram no banco, mano. O meu amigo. E eu, cagaram no banco? Mano, está aqui um poio de merda no banco. E eu, quem é que cagou? Mano, venha o diretor. O coração. Venha o diretor. Estou cheio de medo, mano. Tinha aqui, foi eu culpado. O gajo que cagou foi eu. Sabes? Venha o Jambano. Só estavas cagado porque era o Branquinho que tinha entregado. Claro, senão eu estava com pedra. Água um dia, só se me viessem tirar a ver se era do mesmo. Pois, nunca eu entregava a paçoca. Se o vídeo. Pois, jurava por toda a gente da minha família. Nunca, só se fosse filmado. Se ele não me tivesse chibado, eu juro por tudo que não foi eu que caguei. E ainda dizia que tinha sido aquele. Foi ele. Pá, bem o Brinquinho, bem o Jambano, o treinador, e com o diretor, que eu nunca tinha visto, era do futebol profissional, dos séniores. Pá, e eu sempre estava assim, olhava assim para o Brinquinho lá para o canto, que ele estava para aí a 6 lugares de mim, 6 colegas, naqueles bancos de corridos. E eu olhava para o Brinquinho... o único gajo com vontade de se rir ao balneário. Pá, e as poucas vezes que olhava para mim, eu... Quando ele queria dizer assim, foda-se, caralho! Puto como um homem, caralho! Vai dar uma barraca fodida. Pá, o Jambano era um negão, um negro alto, meu. Me punha um respeito do caralho. Meu. Silêncio no balneário. O diretor, o presidente, virou-se. Missa, fala você primeiro. Fala você primeiro, que é para não me chatear já. E o Jambano, ei, maltinho aí. Falar só uma vez aí.
quem cagou no banco? Opa, e ele diz aquela merda assim, quem cagou no banco? E ouve-se lá da ponta. Estás a ver aquele rapaz, as cabeças todas olharam para o branquinho. Opa, e eu também olhei, não, como toda a gente, fiquei, opa, oi que filha da puta. E o pessoal todo olhou para ele e o Jambano, estás a rir, tu foste tu que cagou no banco? Opa, e ele começa, não, mas fui eu, mas acho que viu que caguei no banco, mano. Fui eu, eles começam a encostar a ele. Estás a rir de quê? Porque é que estás a rir? Foste tu que fizeste, é que tu não vais embora, chama a polícia. Já mandas a meter nojo. Ele, não fui eu que caguei no banco, ó lá, começou-se a passar. Tu estás a dizer que não fui eu, ora foda-se, ele nasce nervoso, vai, não me foda, meu, estou a arrebentar a piada. Foda-se, fui eu. O diretor começa a falar que estava lá. Olha, tu já nem te equipas, sei que ele assim, tu não sei que não fui eu que caguei no banco. E eu assim, olha. Foi. A batata aqueceu, amigo. É uma questão de tempo. Eu pensava dentro de mim, estava mesmo a ouvir. Um aperto, mais um aperto, já nem te equipas. E lá, eu assim, não foi o caguei no banco, foi o cano, e lá, expulsa-se a janense. E eu, filho da puta, corno. Pá, puta que pariu assim para ele, não vales nada, meu. E o pessoal a olhar para mim, tu não te equipas, opa. Quer falar com o teu pai. Eu só se ele deu uma ideia. Opa, saí, estava a ser preso, mano, pela mão, treinador, mano. E aí para o carro do meu pai, levei um enfardamento. Tive 2 semanas, saí para a Sejanense. Só se falava disso ações na Madeira. O gajo cagou no banco. O meu avô estava nas salas, queria tirar o meu nome, queria tirar o Costa do meu nome. O meu avô era uma das figuras da Madeira. Estava sempre no centro da praça, chamava-lhe o doutor Bacalhau. E ele todo lado aqui, Bacalhau, então o teu neto arraiou-lhe ali no banco de Malhar, e acho que era uma coisa dele. Depois andava. Depois o meu pai ia pedir para eu voltar, o meu avô pedir para eu voltar para a assistência para me deixarem treinar só. Ele não joga, o rapaz só queria treinar o miúdo. E eu a pedir desculpa a toda a gente por ter cagado no banco, tive que pedir desculpa quase aos escalões todos. E depois quando voltei, o primeiro jogo não foi convocado, o segundo jogo não foi convocado, o terceiro jogo foi convocado. Tive o jogo todo no banco. E eu era o melhor jogador da equipa, sabe? Estava ali castigo, estava ali o melhor jogador. Eu era aquele puto, estava fodido no banco, sabes? Para ver se ele me chamava para entrar. Depois o que é que acontecia? Quem não entrava naquele tempo, nos iniciados, no final do jogo, havia uma boina, de algum senhor de lado, ou um massagista, que nos dava a boinazita dele, nós íamos pedir dinheiro àquelas pessoas que usa-se muito nos clubes mais pequenos, pedir dinheiro a quem está a ver o jogo, aos senhores, uma moedinha, para o lanche. Então eu gozava bué com esses meus colegas que faziam isso, que era sempre o craque, os golos, era sempre a estrela, pega-me a na boina. E o gajo, vai lá com o Marquitos pedir. E eu com a boina? Não queres voltar a jogar? Eu disse, foda-se com a boina, não, mano. Então lá fui eu com a boina, todo fodido, depois era assim. Chegava lá, os primeiros velhotes que me apareceram logo a seguir ao banco, aquilo era o banco, tinha logo o ferro. Eu, amigo, olha uma moedinha para ajudar. E eu disse, lá, rapaz, então tu foste cagar no banco. Mano, foi isto o campo todo. Eu já era assim, foi eu que caguei no banco, foi. Sim, foi eu que caguei no banco. Pá, o que é que foste cagar no banco? Para cagar no banco de uma instituição. Opá, está calado. O bom é que deixaste de fazer isso à idade dos 13 anos. Há pouco tempo fez isso em casa de um amigo. Atenção a estas filmagens aqui, estou morto. É que quando eu disse que era miúdo, que é para a malta não levar muito a mal. O bom foi que nos disseram antes, só temos 20 minutos. Já esgotou. Está feito. Não, mas foi boa, a nossa carreira foi porreira. Calma, cara. Eu não me lembrei desses 20 minutos. Estourou. Não, vamos em. Já está na hora. Já chega, mano. Era esse gordinho. Antes de ir aqui, mais uma questão para cada. Cândido, aqui é um pouco. André, se fores para o Cândido outra vez, estamos mortos. Mas é uma coisa para saber. Então vou pôr outra. Cândido, como é que conheceste o Golial? Para meter aqui esta que é perfeita. Rapaz, já não me lembro como é que conheci o Golial. Também não me lembro. Eu até tenho francas dúvidas. Eu conheci o Golial no Benfica. Não foi? Provavelmente. Conheci o Golial no Benfica. Mas tenho muito mais memórias do Golial em contexto de seleção e em contexto de Braga muito, Belenenses também, mas sobretudo seleção. No Belenenses também tem muitas histórias, porque o Hugo rapidamente se mexe logo com os jogadores que vinham da época anterior e que era um grande grupo. O Hugo era conhecido de todos. O Hugo, apesar de ter este rótulo de craque para todo lado que ia, o Hugo tinha uma grande capacidade de se ambientar. Nunca era o mais engraçado, nem pretendia ser, nem o Betinho. Podia-se contar com o Hugo para tudo.
O Hugo não dizia que não a nada, mas também não era exagerado em nada. Portanto, eu lembro que na seleção foi onde eu passei os melhores momentos, estágios, partilhámos muitos méritos também desportivos. Eu ainda não disse isto, mas o Hugo, para mim, ele se calhar até nem concorda, porque o Hugo também tem uma visão sobre ele mesmo, que eu às vezes não acho que seja a mais certa. O Hugo foi talvez, pertence aos 10 jogadores, e eu joguei com muitos bons. Está claramente nos 10 jogadores com mais classe natural, sem ser forçada, que alguma vez joguei. Era um privilégio ver o Hugo a jogar. Era um gozo ver o Hugo a jogar. É raro eu ter memórias vivas, bem presentes, de colegas que eu joguei ainda bem vivas aqui, jogadas deles. A forma como se desenvencilhava do adversário. Eu tenho imagens na minha cabeça dele a transportar a bola em campo. A forma como ele o fazia, a cabeça levantada, com os 2 pés. Nunca me disseste isso. Pô, está a chegar ao fim, estou a puxar o saco, estou a fazer o número de sempre. Faço sempre este número nas entrevistas, lembras bem. Portanto, não me lembro como é que eu conheci, mas sei que nunca mais o vou esquecer. Aí, coisa linda, vai, está a foder, estou muito bem, estou on fire, não estou? Estou a passar um bom momento, não estou? Vamos deixar aqui o Cândido agora respirar. Acho que sim, também já chego. Mas o Cândido é assim e sempre será assim. É a alma da casa. É a fase de eu elogiei, ele elogia a mim, sabes? Já era assim quando é o melhor que eu posso dizer dele. A alma da casa, fica assim, as pessoas não percebem bem o que é isso, não se vê, uma coisa não, se vê, já disse se vê, não se apalpa. Já disse que o Cândido foi sempre um grande colega de equipa e... É agora? Já faço aí uma festinha? Bora, André. Vamos embora. A carreira, já estamos a falar um pouco, era um pouco conduzida naquilo que te fazia feliz. Aliás, a ida para Salamanca também é um pouco nesse aspecto, de voltar à Espanha. Porque era algo que te fazia sentido fazer. Portanto, se eu te colocar a questão de que quem estava no PSG e 9 meses depois estava a jogar na Académica, não tem o impacto que o público que vê de fora poderá ter do aquele estava no PSG e agora está na Académica. Para ti não tem esse sentido. Porque foi uma coisa que estava-te a saber bem exatamente, fazer. Foi ali o virar página e então acabei por começar a fazer coisas que me faziam sentir bem e eu costumo dizer, há muita gente que diz que eu passei ao lado de uma grande carreira. Isso eu lamentar-me-ia de ter passado ao lado de uma grande vida, ou seja, eu fui sempre um tipo muito feliz, as decisões que tomei trouxeram-me essa felicidade e, portanto, não me arrependo de nada, na realidade. Posso fazer de jornalista? Muito mais curto, visto. Tu estás bem resolvido com o futebol? De uma forma sincera. Ficou Iago uma mágoa? Ficou Iago uma... Não. Não? Por não ver futebol agora, profissional? Não. Algo por fazer, algo por vir. Eu posso fazer esta pergunta porque eu partilhei o teu brilho no olhar. Eu também o tinha. Nós tínhamos um encanto para querer aquilo, não é? Para sermos jogadores. E eu faço esta pergunta que me podia fazer a mim próprio. Se tu findou, quem viu, quem viu não vê mais, e se tu dás por ti às vezes durante o dia ou num dia em particular, assim nostálgico e com a sensação de que ficou algumas coisas por fazer ou por dizer. Eu sinto falta, ou alguma coisa da palhaçada dos balneários, as coisas, o grupo, sim. Quando a única altura, eu dou por mim às vezes a ver jogos de futebol, os poucos momentos que vejo e que me traz assim certa nostalgia, é relva molhada. Eu não sei porquê. Quando ela está difícil, quando ela escorrega, digo assim, que saudades de jogar a bola. Aquela pancada e ver a bola. Relva seca, não sei quanto. Não tenho nada, nem com estádios cheios, não há nada que pus por mim. Vejo um joguinho de relva molhada, digo assim, deve ter sido na altura que eu me fazia carrinhos, porque estava molhadinho. Tu não tens saudades, tipo, depois daquela tua liga como tu punhas aqui na mão, a canleirinha, entras em campo e sentias que toda a gente estava-te a observar, não te sentes saudades disso? Nessa altura. Fazer aqueles passos de morte, não? O passe, sim, o passe era das coisas que eu gostava. O passe dava-me gozo. Mais que o golo. Ainda te fiz brilhar na seleção, muitas vezes. E não é só. As pessoas olham mais para o golo, mas tu fizeste-me brilhar muitas vezes mesmo, porque eu conhecia-te bem. Quando eu jogava à extrema, eu estou a falar a sério, foste as pessoas que mais me fizeram, porque eu mais brilhei naquela idade. Onde eu mais brilhei e me destaquei foi naquela idade, formação, início de cena, os primeiros 2-3 anos, foi quando eu me cruzei mais contigo e onde eu vivi mais do teu talento também. E tu jogavas como extremo e não como lateral? Este gajo servia muito bem, mano. Percebes que eu era um miúdo rápido e ele jogava de cabeça levantada. Uns aos outros. Não, mas é verdade. E é um homem à semelhança, até para tu não ficares melindrado, que eu já sei que às vezes estas coisas mexem muito. O Hugo é um homem que engana muito, porque ele sendo vestido com estas calças de bombazine, tu não sabes o homem que está ali por debaixo. É um homem bonito, é um homem que se depila. O Hugo é um homem que se trata muito bem, mete muitos cremes.
É verdade, o Hugo não é pela cara, parece estar assim um bocado velhote e acabado. Mas não sei se conservas tudo. Continua. Aquela cuequinha da qualidade. Mas tínhamos... Estima-se muito. O Coitado André do Duarte, falou quer da- entrar na conversa. o André falou da- Duarte, calem lá isso, pá. o Bruno, o Hugo, André. Já está tudo bem. Isto não é uma entrevista normal. O André falou da Briosa. Eu falo também no Vitória de Setúbal. Falo do Clube de Futebol Valentes e falo também nas cidades das Bispos, mas fazem Clube de Braga. Portanto, 3 clubes, todos eles com o seu carisma. E o Estoril Praia? E por coincidência, Caramba, o clube Estoril também o Praia. Cândido representou. Sim. Resumindo, eu comecei a andar para baixo na minha carreira, lá está, as decisões eram tudo mais próximo de casa e comecei a dar muito mais valor a este tipo de convívios. Eu gravava jogos para toda a equipa, portanto tinha um CD e gravava para todos, cobrava €1 por cada CD, que custavam 44 cêntimos, o dinheiro que juntava era para comprar um franguinho e umas cervejas para o balneário de tempo em tempo. Portanto, este era mais o convívio. Desfrutava de jogar a bola, cada vez com mais dores, cada vez com mais lesões passadas, superadas, este espírito de resiliência, até que chega um momento em que as forças já não dão para muito mais, já não compensa tanto aquilo que são as lesões. No entanto, histórias fantásticas ficaram por caminho, amigos extraordinários. Tens aí uma história também do Euromilhões que eu sei que aconteceu em Muitas. Setúbal. Eu já ganhei o Euromilhões para aí umas 3 ou 4 vezes. E lembras-te de uma? Com o Cândido, lembro? Com o Cândido. Não, tu não vais contar isso. Eu estou aqui Não, para nós chegamos, deixar que isso conte. a minha primeira semana em Braga, nós fomos para... Eu cheguei um domingo, eles já estavam a treinar e fomos depois para Melgaço. No final dessa semana, à sexta-feira, o Euromilhões dava na TVI. Castanheira, Paulo Jorge, tu a jogar Sim, cartas. estávamos a não é? jogar cartas. Dava na TVI, só que dava 1 hora depois de dar em Espanha. Não era em direto. Então a minha sogra, espanhola, enviava-me os números do Euromilhões. E eu cheguei, sentei-me à mesa a jogar cartas com eles e tal. E disse, pá, estou com uma fezada com isto, vai-me ser o Euromilhões. Estou aqui, olha, 15 milhões. Os Mas este números gajo do a fazer Euromilhões um está papelinho aqui. do caraças, Está sabes? aqui. Eu fico sempre sério. E então, 15 Ao milhões... início a gente não estava a ligar nada Olha, que ele estávamos a jogar cartas e ele depois ali começou a dizer 15 os números milhões. todos a bater certo. Eu disse 15 milhões, de 1 milhão a cada um, sair o coisa. Éramos pais 6 ou 7, de 1 milhão a cada um. 1 milhão? Foda-se, ouvi falar 1 milhão. Se me desse 1 milhão, eu faço Quem passeou o mocho. faço um serviço sexual, disse-me. Não podes dizer isso, estava a sair. Eu pensava- eu não falo assim. vi que ele estava a falar. Eu vi que ele estava a falar a sério. Começou-me a dizer os números, eles todos a pintar. Eu disse, vou ficar aqui já registado. Por 1 milhão de euros eu faço-te uma mamada. E olho para ti, o que eu dou cola na cara, a olhar para ti, faço cara bonita e tudo. Até olhos, nos olhos mais molezinhos e tudo para tu. É mentira? Não podemos que isto. O que é que és que eu digo? Que eu faço sexo oral? Não, sexo oral. Pelo amor de sexo Deus. oral. Eu disse-lhe. Vai passar aqui às 2 da manhã. Eu faço-te isto. E eu disse, ok, mas eu vou precisar de provas disso. Pá. O Duarte está cheio. Estamos a acabar a carreira do profissionalzão Duarte. Não pode, eu disse, eu preciso de registro disso, preciso de uma fotografia. O quê? Uma fotografia? Olha, eu olho-te nos olhos e mais, queres tatuar o teu nome nas minhas costas? E ele, queres pôr Hugo ou Galeal? Mas ele fez aquela merda bem feita e a malta achava E que ele tinha ganho 1 milhão milhões, pá. É que começaram-se os números depois. Claro, e começavam a bater todos certos, não é? Opa, é que eu a não malta sei a reação do pessoal, começou foi a muito bater- feliz. Ele viu o Cândido um bocadinho a tremer ali na altura. Não sei, entre a felicidade de ganhar o Euro milhões e milhão. aquilo que ele ia ter que passar. 1 milhão caprichava Não sei. mesmo. Não, mas já Fazia aquilo em 30 em Setúbal, segundos. em Setúbal fiz a mesma coisa. Dava a para os vida galos ali, ó, todos. Duarte. Punha mesmo aquele olhar assim de gatucho. Ai, olha aí, que já não é aquele abdominal antigamente. Sabes que em Setúbal fiz a mesma coisa, nós éramos 24 Parecia-se a Costinha jogar. agora, foda, o que é isto? Nós éramos 24 a jogar o Euro Milhões e eu apostava de todos. Eram 12 apostas completas, 12 bontins, e eu fui restar a chave da véspera. Portanto, na sexta-feira saiu o segundo prémio em Portugal e eu fui restar no sábado de manhã os números do dia anterior. Eu meti lá no meio o Nequinho e o Zé Pedro, o Neca e o Zé. Dei-lhes os bontins. Pá, não corrigi ainda, não corrigi. Começaram a fazer as bolinhas à volta do coisa. É pá, temos. Aquilo foi uma festa, tínhamos ganho o Euro Milhões. O problema foi para dizer que aquilo era mentira depois. A sério, até me tremiam as pernas. Desilusão. Olha que eu não fico nervoso assim de falar, mas estava nervoso ali e tremia-me a perna. Só acreditou mesmo. Então, estava ali o boletim, tínhamos... Que barraca. E o meio deixava de falar para ti. Meu.
Eu O deixava mundo da bola é um mundo engraçado. Cândido, desviar aqui um bocadinho, passando mais sérios. Jogaste no Bolonenses com o Silas e com o Ruben Amorim. Sim. E já tivemos muitos convidados, o Silas, o próprio Silas já cá Eu esteve sei, fiquei muito contente de ele ter vindo cá. Ele Fiquei a sério, o Duarte disse-me há um bocado, eu não sabia que ele tinha vindo aqui. era consensual Gosto muito quem dele. jogou com ele que ele iria dar treinador, pela forma como jogava, pela Sim. postura dele. Mas o Ruben Amorim não tinha esta. Para muita gente é uma surpresa. Tu que conviveste com ambos, porque é que veem o Silas como algo que ia ser natural e que o Ruben Amorim é uma surpresa estar a ter o sucesso que tem? O Silas, eu achava que ele podia ser treinador porque ele tinha ali, primeiro, a forma de ser dele era de alguém também muito bem temperado, de alguém moderado e também muito temperado no que dizia, no que fazia. Pressupõe-se sempre que uma pessoa associa àquele indivíduo que vai ser treinador enquanto é jogador por ser um miúdo muito reservado ou muito estudioso. Não quer dizer isso, não é essa a imagem que eu quero que as pessoas fiquem. É antes bem concentrado, com caráter, questionar quando tem que questionar, interrogar inclusive o treinador. Ele fazia às vezes em relação ao Jorge Jesus, quando achava que havia outras ideias para explorar ou outras alternativas àquilo que o Jorge Jesus estava a falar. Ele era capaz de dizer isso muitas vezes. Missa, mas aqui no jogo é mais confortável se nós fizermos assim, ou se este jogador vier aqui não acha que também pode ser possível. Pronto, e ele tinha isso, não só por ser capitão, mas parecia-me que tinha isso, e portanto acho que era mais razoável eu achar que o Silas ia ser treinador do que o Ruben. Agora, não há nenhum livro com propriedade de estanque sobre liderança e sobre como ser treinador, não é? E portanto o Ruben Amorim era bem mais extrovertido, talvez até mais desligado do jogo, mas ele na altura era um miúdo. Muito mundo ele ganhou. Eu não sou o mesmo Cândido agora aos 39 que era aos 22. Portanto, eu não convivi tanto com o Ruben neste espaço temporal que ele se tornou treinador. Portanto, tenho essa memória de um miúdo muito capaz, muito aguerrido, muito forte fisicamente, que agarrou rapidamente ali o lugar dele. Parecia-me também, já na altura, um miúdo que jogava numa posição muito específica do losango de Jorge Jesus, e ele rapidamente entendeu o jogo, entendeu qual era a missão dele e o que tinha que fazer. Portanto, isso pressupõe inteligência. E acho que está visto que ele mantém aquelas qualidades de brincalhão, de discurso irónico e bem metido na hora certa. Acho que ele também ganhou isso enquanto jogador. Acho que este Ruben Amorim que nós assistimos nas conferências é um bocadinho o Ruben Amorim com a bagagem toda, de todos os discursos que ouviu, de todos os balneários que ele partilhou, e aplica-o muito bem enquanto treinador. Porque fala para a malta da bola e o recado está lá. Quem souber entre linhas percebe o que é que ele quer dizer. Ele consegue fazer bem aquela ponte entre quem está de fora de uma escola mais antiga e quem tem que conviver diariamente com uma nova vaga de jogadores. Ele consegue fazer bem essa. Precisamente, não há outra forma de o dizer, é isso mesmo. O Cândido teve com o Jorge Jesus, e o Jorge Jesus é daqueles poucos antigos treinadores que ainda se mantém no ativo e ganhador. E há pouco tempo, esta questão do Vlaco Dimos, ele disse que nunca ninguém falou comigo, nem pode. Sim. Isto é a velha escola, é o último treinador daquela velha escola de eu sou o chefe, sou o comando, eu é que sei, vocês têm que fazer aquilo que eu quero, porque como dizia foi o Silas, isto é o meu ganha-pão, lá em casa eles estão a rir porque eu aqui estou a ganhar. É um pouco a imagem deste treinador. E não parece que o Jorge Jesus tenha dito que eu é que sei e... Não, eu é que disse. Sim. Ele é aquele treinador... Há várias formas de se abordar um treinador. Eu acho que, a ser verdade o que vem descrito nos jornais, e também me parece que o Benfica acaba por confirmar isso, por não contrariar isso. Um jogador que vai para a comunicação grega dizer que não sei o quê, antes de falar do treinador, dizer o seu estado de espírito e que lhe vai na alma, acho que é um bocadinho... diria desleal, mas pelo menos injusto, porque podia perfeitamente ouvir primeiro o treinador. Pronto, e parece-me que é um bocadinho isso. Os 2 anos que eu tive com o Jorge Jesus no Belenenses, não tenho para comigo a convicção de que ele seja alguém ditatorial ao ponto de dizer, vens aqui falar comigo para quê? Estás aí a bater à porta, qual é que é o assunto? Não, quero falar um bocadinho consigo sobre mim. Ele, não quero ouvir nada disso, vai à tua vida. Não, agora, chegar lá, porque é que eu não jogo? Acredito que ele se passasse mesmo. Agora, há várias maneiras de colocar as coisas. Eu acho que ele está... A ideia que eu tenho dele era de alguém. Eu às vezes tive bate-bocas com ele. Ele sabe disso. Ele dava-me muitas duras a mim. Era constantemente... Cândido, era constantemente. Mas eu aprendi a lidar com ele e ele dava-me espaço para o contraditório. Desde que eu usasse as palavras certas e educadas. Acho que, por exemplo, se eu falar com o Dimos, respondendo objetivamente, fosse ter com o Jorge Jesus, entrasse naquele balneário, desculpa, posso lhe dar uma palavrinha? Olha,
há aqui alguma coisa que eu esteja a fazer de errado no meu trabalho, alguma coisa que eu possa melhorar, como é que eu fazendo aqui uma análise SWOT a mim mesmo, onde é que eu detecto aqui as minhas fraquezas, digamos assim, onde é que eu posso evoluir, aquela questão da oportunidade, qual é a minha oportunidade, é mesmo uma análise SWOT. Pá, não estou a ver o Jorge Jesus a dizer, isto não há nada a fazer, estás no banco e acabou, caralho, parece. Agora, se calhar se chegar lá, não é, e ser um bocadinho prepotente, achar que é ele que tem que jogar e o outro não tem que jogar, aí está o caldo entornado, mas aí não me parece ser só o Jorge Jesus também, acho que é toda a gente, ninguém gosta de ser confortável com as suas decisões quando tem que as tomar. Falei bem, eu diz a verdade. Muito bem, não sei o que é que falas, mas falaste muito bem. Eu sei, está a perceber, tu estavas cá para nós. Presumi que era um jogador do Benfica, mas não sei o que é. O Hugo não acompanha nada. Mas há pouco. Hugo, como é que surge esta ideia do Estoril Praia, do projeto de trazer jovens com uma forma física diferente daquela estereotipada que há para o futebol, trazê-los para praticar, Portugal. para mostrar que... Do Foot for All e Foot for Women? Sim, do Estoril, aquele projeto... Eu quando deixo de jogar futebol no Estoril, sou convidado para estar na SAD. A SAD tinha intervenção, começou a ter intervenção na formação e por arrasto fui convidado para associar-me também ao clube. Isto do Foot for All surge numa perspectiva de um treino de captação feminino que estava a ser visto na altura com uma treinadora nossa, que era a Mariana Cabral, e vejo uma senhora que não tinha jeito nenhum para a bola e tinha-se candidatado a entrar na equipa de feminina do Estoril. E perguntei-lhe porque é que se a senhora não tinha noção de que não tinha jeito. E ela fez-me ver que, na realidade, os homens temos facilidade em juntar um grupo de 10 para jogar futebol. As senhoras não. Ou estão associadas a uma equipa, ou não têm hipótese. E então isso nasce o primeiro programa do Foot for All, que era Futebol para Todos. Era uma atividade que podia permitir a senhoras e senhores jogarem. Cresceu, já tem quase 7 anos, as senhoras fizeram no dia 4 de abril os seus 5 anos e trago gente gordinha, mais velha, de todo o tipo para treinar. E isto tem sido um bocadinho também a metodologia do Estoril, da envolvência da comunidade. Já consegues ser competitivo com elas? Não. Acompanhas o ritmo delas a jogar ou não? Não. Ou tens dificuldades? Já deixaste há alguns anos. Já estou fraquinho. Mas é isso, é um bocado o registro. E a comunidade do estornista começou a crescer um bocadinho também por aí, se bem que temos feito muitas outras coisas também na abordagem e a envolvência da sociedade. Nós vamos terminar. É melhor, antes, o André tem sempre aqui 3, 4 perguntinhas de pergunta rápida. Eu pensei que 3, 4 caixinhas. Não, também é muito queria perguntar para terminar, e acho que sempre vos marca, provavelmente o marcou tanto pela positiva, dada a abordagem do André no início dessa pergunta. Foi um presidente que tu trabalhaste, assim se pode dizer, Paulo Azevedo e Pinho da Costa, que é um presidente que todos os esportistas e todas as pessoas que lá passam metem sempre a mão na consciência de saber que foi um homem que fez crescer muito aquilo que é hoje o Futebol Clube do Porto. Está de acordo? E depois o Hugo, naquela ascensão, ou um ou outro presidente que eu possa ter marcado. O Sr. João Azevedo fez crescer também o Benfica? Sim. Ele apanhou o Benfica. Porquê que houve silêncio na sala? Não, o presidente, em termos de méritos esportivos e de gestão do clube, até me sinto um bocadinho pouco capacitado para fazer essa análise. Não a vou fazer, a obra é imensa e eu acho que é consensual que ele marcou uma era no Futebol Clube do Porto e vai para lá daquilo que se calhar que nós imaginamos. A parte que me diz respeito a mim, absolutamente notável a forma como ele me tratou sempre. Durante os 3 anos que eu lá tive, era meu presidente, portanto cumpriu com as obrigações dele, aí está tudo dito. O que é de destaque é para lá daquilo que foi os meus 3 anos de Futebol Clube do Porto. Continuou a preocupar-se e a telefonar quando os meus filhos nasceram, nos maiores acontecimentos importantes da minha vida ele disse presente, recebi sempre o postal em casa do Bom Natal por parte do Futebol Clube do Porto. Quando terminei a carreira foi-me lançado um projeto para eu ter a oportunidade de entrar no mundo televisivo através do Porto Canal. Também instruí-me para isso, fui acabar os meus estudos, mas ele teve uma parte preponderante nisso, de me dar essa oportunidade. Portanto, é disto que a gente também vive, não é? Quando as pessoas são úteis, por norma as pessoas tratam-nas bem. Quando deixam de ser úteis, aí já outros valores se levantam. E ele comigo, mesmo depois de eu ter saído do Futebol Clube do Porto, tratou-me sempre com respeito, com apreço. Portanto, é essa parte que gosto mais de vincar nas pessoas. Falei bem outra vez. Eu tive o mesmo trato. Dele? Sim, do Valho Azevedo já não. Não, pensei que era do Valho Azevedo. Não,
O que é que eu posso dizer de Valem Azevedo em concreto? De estar na minha vida no momento em que eu vivo este processo com o Benfica, muito originado pelas palavras que teve, pela forma como agiu, mas na realidade também me propôs outra possibilidade na vida, ainda que, é como digo, eu evitaria sair da forma como saí, mas se calhar se não tivesse sido em choque, se calhar nunca teria sido o Benfica, e portanto, se calhar não seria a pessoa que sou hoje, e portanto, até ele estou agradecido, ainda que a minha relação com ele, obviamente, não seja, coincidiu a última vez, fui com este projeto social, fui à Carregueira, à prisão, e encontrei-me com ele lá, curiosamente. E eu casei na quinta dele. Valem Azevedo também. Sem saber. Só sou depois já estar na quinta, como noivo, que era a quinta dele em Sintra. Sim, mas faz parte das pessoas que me fez crescer também E na ele vida. estava lá nesse dia. Vamos às perguntas rápidas. Perguntas rápidas, isto começa pelo Hugo, é a mesma pergunta para os Acho que dois. começar por logo outra vez, não é? Tem sido uma constante no programa. Porque falámos em rápido. Sempre o Hugo, já percebi logo no início que tinhas um carinho por ele, mas pronto. Já estou habituado a estas coisas. A idade dele, não sei. E são parecidos, são mais bonitos, novo. são bonitos os dois. Quase a idade do. Se é aquela barbinha de 4 dias, eu entendo bem a vossa química, eu não estou aqui a dormir. Eu e o Eduardo também estamos ligados um com o outro. Vocês querem estar aí na vossa panela, pronto. Estejam à vontade aí. O melhor treinador que tiveste na carreira? E imagina se fosse rápido. Fala, Não, com quem aprendi mais? Jesus, por exemplo. Não diria o melhor, mas com quem aprendi mais, sem dúvida. Eu também? É igual, depois do Mourinho. Mourinho, José Mourinho. O melhor jogador com quem dizes do balneário? Ponho o craque Ronaldinho, aquele que fez mais com menos, o Gabriel Heinz. Não sei se me fiz entender. Sim. Deco. O melhor jogo que fizeste, olha para trás, aquele foi o melhor jogo. Eu acho que talvez um jogo em Guimarães com o Benfica, porque esse foi tipo 80% de uma cassete que me vendeu o Atlético de Madrid. Portanto, presumo que esse tenha sido um grande jogo, não me lembro do jogo nada. Lembro-me que a cassete tinha muito desse jogo, portanto, eventualmente um Guimarães-Benfica, ganhamos 2-0, mas não me lembro o que é que eu fiz de bom nesse jogo. Porto Benfica nas Antas, ganhamos 3-2. O melhor momento no futebol, aquele momento em que isto foi o melhor momento que tive. Que estupidez ia dizer o último dia, mas já foi na fase cruel. O primeiro dia, a minha estreia no Benfica marca o início da via profissional e era um desejo de criança, portanto, esse dia. O melhor dia? Sim, o melhor dia, aquele melhor momento que não implica ser o melhor jogo, mas aquele momento em que foi um grande dia. Eu ganhei títulos mais importantes que este, mas o campeonato da Europa de Sub-18 na Suécia, pela pureza, por quem me rodeava, os meus colegas, a vinda para cá no avião, a chegada ao aeroporto de Lisboa, aquela alegria pura e saudável, ficou para sempre. Ali senti-me parte integrante de algo maior, de algo especial. Senti-me um eleito e acho que essa sensação nunca mais repetiu, mesmo com títulos mais significativos. Acho que aquele ali foi um marco para mim. São respostas curtas como esta, não são? E sem pensar. Qual foi o sentimento quando acabou o último jogo da carreira? Qual foi aquele sentimento que... Yupi! Yes! Foi alívio. Foi alívio. Meu menino, já cheguei muito desgastado, foi alívio. Cândido, não sei, porque também foi ao Alvarense no final, mas... Esquece, eu esvaziei o tanque. Eu quando saí do futebol, quando eu disse, não posso mais, ia com uma caveada assim às costas, a sair do estádio, todo arrebentado. Eu já não conseguia jogar mais futebol. Mas, meu joelho ficava... Colocando a questão de outra forma, o último jogo profissional, aquele em que pronto, a partir de agora já vai ser por... Foi no Tondela. Como é que foi o sentimento que foi nesse... Foi eu estar dentro do campo e sentir-me frustrado. E estar a jogar e estar com vontade de chorar. Estava com vontade de chorar. Já não era o mesmo Cândido e estava com vergonha da minha... Senti que estava a dar a oportunidade de jogadores me tratarem como nunca ninguém me tratou. Que era com presunção. Eu estava frágil, não era o mesmo Cândido. E isso foi ter que o Vítor Pereira disse que me queria ir embora. O joelho inchava, não conseguia ser aquele Cândido que eu sempre fui, a discutir as bolas. E isso magoou-me de morte. Foi-me embora em janeiro e depois ia pôr o texto a dizer que acabou o futebol para mim.
até porque já tinha me comprometido com o meu irmão para ir para a empresa no dia seguinte, começar a trabalhar, portanto tinha vocação, tinha uma saída para trabalhar. Mas lá o presidente da Overense a chatear-me. Pronto, eu fui fazer mais 6 meses, top lado, mas já era uma brincadeira, já era praticamente contexto de brincadeira. Já começamos as perguntas e respostas curtas? Eu vou terminar este nosso programa agradecer ao Cândido Costa, ao Hugo Leal, por este tempo agradável que aqui passamos. Falou-se de coisas sérias, falou-se de coisas a brincar, mas que fizeram parte integrante daquilo que foi a vossa carreira como futebolistas, nomeadamente também como homens. Agradecer mais uma vez à Adega Mor a parceria que teve para connosco mais uma vez, e a vocês têm aqui uma porta aberta também para quando quiserem voltar e convivermos um bocadinho, é sempre de bom grado. Posso agradecer, Eduardo, também. E antes, temos também uma lembrança para vocês. O André é simples, mas é de boa vontade. Vocês não liguem Não deixem o Cândido falar, que o Cândido vai dizer que quando voltarmos o próximo tem que ser com o almoço. Sim, não, mas não liguem aos olhinhos do Hugo estarem um bocadinho assim a brilhar. Ele fica sempre assim quando vê que não é vinho, mas isso depois passa, é uma recordação. É uma recordação para pôr em casa. Muito obrigado. E esta é a lembrança. Obrigado. Fica aqui o registro. É uma cortesia também do Costa Publicidade, que está connosco e faz essa cortesia para com os nossos convidados. Costa Publicidade, Costa Cândido. E neste caso agradecemos. Despedem-se Miquel Dias, o Ricardo Bessa, o André Carvalho, a Ana Cipal, o Eduardo Coelho e o André Cardana. Obrigado a vocês, tudo bom, saúde e voltem um dia. Obrigado. Eu gostava também de vos agradecer muito rápido, porque senão o Hugo começa a dizer que eu não me calo, como foi uma constante neste programa, muito injusto que é este Hugo. Dizer que vinha, obviamente, sem vos conhecer, a convite do Hugo, mas que era extensível, claro, pela pessoa do Hugo a nós os dois. Muito orgulhoso daqui de ter estado. Obrigado pela vossa hospitalidade, pela vossa humildade, pela vossa capacidade de aceitação também de algumas brincadeiras. Obrigado também ali ao Diogo pelo vinho, a todos. E pronto, e que se precisarem de mim para mais alguma coisa, podem contar comigo, que eu estarei aqui presente com todo o gosto, com o mesmo entusiasmo, está bem? Obrigado. Da minha parte, obrigado. Acho que ia ser 1 hora, foram 2 horas e meia entretidas. Daqueles 20 já passou uma. Passaram. Obrigado. É tudo, o Cândido não me deixa falar mais. Já falei tudo.